Vivemos tempos desafiadores, mas o amor de Cristo é a resposta. É com grande alegria que estamos iniciando uma nova série, cujo tema central é Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Tanto nos podcasts quanto nas mensagens postadas no canal Conexão com Cristo, nosso foco será o acolhimento, resgatando o verdadeiro sentido de cuidar uns dos outros. Vamos juntos refletir sobre Gálatas 6, versículo 10, que diz: Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Junte-se a nós e descubra como pequenos gestos podem transformar vidas. Olá, meus amigos, meus irmãos, nossos seguidores, nossos telespectadores. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje, pela primeira vez, com vários irmãos que fizeram parte da nossa história, da nossa primeira Igreja Batista de Jacobina, que tiveram uma atuação muito forte, muito marcante na mocidade de Jacobina. Nós vamos iniciar esse momento com uma oração. E eu vou pedir ao nosso irmão Eliniel para orarmos ao nosso Deus, agradecendo todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Graças, pais, muito bom estarmos juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor nesta manhã, nesse dia, onde nós estamos, ó Pai, diante do Senhor para buscarmos a Tua face, para buscarmos direcionamento do Senhor para esse tema tão relevante, ó Deus, que é acolhimento, refletindo o Teu amor. Que neste momento, ó Deus, nesse período onde estaremos falando sobre esse tema, possamos refletir o Teu amor e levar a Tua igreja, o Teu povo espalhado, ó Deus, a refletir também esse acolhimento. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Agora nós vamos pedir a cada um dos irmãos que estão aqui se apresentem e falando um pouco assim, da sua trajetória, desde a época da mocidade de Jacobina até o seu pastorado, até o seu chamado para o ministério, certo? Vamos falar um pouco sobre isso aí. A começar aí pelo nosso querido irmão, pastor Valdemir, que está tão perto da gente, né? Costuma mandar um abraço sempre do tamanho de São Paulo. Ô, irmão Valdemir, como eu preciso desse abraço. Então, pastor Valdemir. Graça e paz, queridos, que privilégio, e nós louvamos a Deus, né? Porque eu tenho a grande alegria e a satisfação de ser acolhido, né, pela Igreja Batista em Jacobina, né? Eu estava no auge começando a minha mocidade, né, aos 16 anos de idade, e aí tive o privilégio de ser realmente abordado, né, pela irmã Neisa, né, Marques Barreto, né, e ela me convidou para ir à igreja, e ali eu adentrei naquela igreja numa reunião de segunda-feira dos jovens, né? E a irmã Aldenice, né, estava lá, e ela me veio a me cumprimentar na porta da igreja, né, e ela disse: Oi, João, tudo bem? Eu disse: Eu não me chamo João. Ela disse: Como que se chama? Eu disse: Valdemir. Ela disse: Então adentre, vamos estar lá, senta aqui, né? E aí o Eliseu de Matos Pereira sentou ao meu lado, compartilhou a palavra comigo, cantou cristão comigo, me apresentaram, né? Depois ele me acompanhou até a minha casa e, a partir dali, ele sempre estava na minha casa antes de começar o culto, né, uma hora antes, para me levar até a igreja, né? E eu comecei a me envolver, ser acolhido, abraçado por essa igreja. E eu fiquei um ano frequentando a igreja, e depois de um ano, eu me tomei uma decisão, 7 de setembro, né? Pastor Manuel Pedro de Souza, e
Ele disse: fiquei muito feliz pela sua decisão, aniversário da igreja. E aí passou mais um ano, né? Deus me impactou numa palavra, né? E eu realmente assumisse um compromisso mais sincero com Deus, né? E assim se fez, né? E eu disse para Deus, na esquina da igreja: Senhor, ou o Senhor me muda, ou o Senhor me tira deste mundo. E assim Deus disse: então vem cá. Então você vai começar terminando esse namoro, o namoro que você tem, né? E você vai realmente me seguir, né? E assim foi. E eu depois olhei para um dia na igreja, vi um cartaz de missões nacionais, e eu disse: um dia eu quero ver minha foto aqui, né? Num cartaz desse, que eu quero ser missionário, né? E depois Deus me chamou para o ministério e eu, né, vim para São Paulo estudar, né, teologia. E aí, depois de um tempo, depois de uns 15 anos, 10 anos de pastorado, aí eu fui levado a ser missionário, né? Hoje eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais, sou pastor, né? Estou à frente de uma congregação aqui em Pedro de Toledo, né? E também de uma igreja lá em Miracatu, né? No bairro do Biguá, né? Revitalização e organização da congregação. Louvamos a Deus, porque a mocidade foi algo que me deu alicerces, né, para eu realmente me fortalecer na graça e no poder de Deus, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu disse assim para a igreja a qual eu fiquei 24 anos como membro, né? E 8 como pastor, né? Depois que eu fui para o seminário, eu disse para eles: olha, quando eu cheguei, eu estou há 10 anos à frente de vocês, né? Porque minha igreja Batista Jacobina me instruiu, me ensinou, me alicerçou, me ensinou princípios, verdades, né? Muito com dificuldade, mas eu resisti a isso, né? E dos 8 pessoas, irmãos que foram para o seminário, foram chamados, só eu terminei dessa igreja, o seminário, né? Nenhum deles terminaram. Nós louvamos a Deus por isso, e nós estamos aí sendo graça. Eu tenho a referência sempre disso. A minha igreja, qual é a minha igreja? A minha igreja, Igreja Batista em Jacobina, porque foi ela que me acolheu, me deu vida, né? E eu tenho realmente os alicerces fundamentados na palavra de Deus, através daquele fundamento de princípio, de valores, de verdade, que nós vivemos realmente como mocidade, pregando o evangelho em tantos lugares, né? Eu lembro que nós tínhamos 13 pontos de pregação. Ao domingo, a gente saía, né? Canavieira e outros lugares para pregar o evangelho, né? Irmão Arnaud, irmão Celestino ia no sábado, né? Lá para o lado da Umburana, né? E Barriguda do Doutor pregar o evangelho, e assim, né? Laje dos Batata, e nós louvamos a Deus, Catinga do Moura, né? Tantos outros lugares, Mirangaba, né? Nós louvamos a Deus por isso, e nós fomos uma mocidade envolvida, né? Para a glória de Deus, realmente, na verdade. Eu lembro que Paulo era presidente da mocidade e tinha uma coisa que falava assim: pô, olha o TR, né? É o TR, é testemunho e reverência, né? Eu preciso de ter testemunho e reverência, e assim... Naquele tempo eu tinha cabelo, né? A glória de Deus. Então, foi essa nossa trajetória, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém, amém. Amém, meu irmão. Glória, glória, glória a Deus. Que testemunhos aí de acolhimento, né? O acolhimento da igreja, o acolhimento daqueles irmãos. Vamos agora ouvir pastor Aliniel, assim, filho de crente, né? A sua mãe era crente, nós temos uma semelhança muito grande, porque é filho de crente, mas assim, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Então, teve momentos assim, pastores, os momentos, meu irmão, e o seu despertar para ter esse, não só o chamado, mas o tocar de Deus na tua vida, e também assim, a importância de ter uma igreja acolhedora, de ter sido uma igreja acolhedora. Por favor. Graça e paz, que bom estarmos juntos, né, nesse ambiente agradável, descontraído. Falar de acolhimento da Primeira Igreja Batista de Jacobina, para mim é muito fácil, é muito tranquilo, porque como Paulo falou, né, eu
Quando eu nasci, já tive o privilégio de ter a minha mãe como membro da primeira igreja. Então, eu fui praticamente criado, né, dentro dessa forma de acolhimento, dessa forma de estarmos juntos, né? Foi um período assim de infância, de adolescência, juventude, muito boa, muito agradável, né? Tive o privilégio de ter o pastor Zé Lola como meu conselheiro de Embaixadores do Rei, né? Não lembro se o Wilson chegou a ser meu conselheiro também, mas foi um período assim muito bom. Eu não tenho muito o que reclamar do acolhimento da primeira igreja batista em Jacobina, até mesmo pelos vínculos de amizade que nós criamos dentro da igreja. E esses vínculos continuam até hoje. Apesar de algumas situações, a gente precisou sair para outras cidades, procurar um outro ambiente para trabalho, ou até mesmo para aprender um pouco mais, ir para um seminário. Então, a gente perdeu um vínculo de aproximação, mas não um vínculo fraternal, não um vínculo cristão. Então, acolhimento para nós e para mim fica muito mais tranquilo, porque esses laços eles são inquebráveis, né? Eu me lembro que quando... Isso é minha mãe que diz, então eu acredito, né? Que quando, falando do meu chamado, ela disse que quando eu era criança eu botava a Bíblia debaixo do braço e dizia assim, um dia eu vou ser pastor. Um dia eu vou estar pastoreando. Mas na realidade eu nunca pensei em estar pastoreando. Eu sempre caminhei com os pastores, eu sempre me envolvi com os ministérios pastorais da igreja, aonde eu passei. Parece que você teve uma grande caminhada com o pastor Noel, né? Isso, eu caminhei muito com o pastor Noel. Eu fui batizado pelo pastor Manuel Pedro, com 11 anos de idade. Mas a minha caminhada maior foi com o pastor Noel Sampaio, né? Saudoso pastor. Então, eu me envolvi muito, eu me dediquei muito. Então, às vezes eu digo aqui para a igreja, olha, eu sou pastor hoje porque eu me envolvi, eu me entreguei ao ministério, eu ajudei os pastores quando precisavam. Então, o acolhimento na vida pastoral também eu acho que precisa passar por essa experiência, tanto pessoal como eclesiástica, tanto na comunidade como também dentro da família. Então, hoje eu estou no ministério, hoje eu estou pastoreando aqui a Igreja Batista Filadélfia, na Lagoa do 33, aqui no Sertão Baiano. A Lagoa do 33 é um distrito de Horolândia, a 120 quilômetros de Jacobina, mas estamos aqui felizes, estamos aqui contentes, já estamos aqui há quase 6 anos pastoreando, mas temos de ministério, em torno de 15 anos de ministério, caminhando aí nessa vontade de Deus, nesse direcionamento de Deus. E eu creio que essa série de podcasts que iremos fazer sobre acolhimento vai agregar muito para o nosso ministério, para as nossas vidas como homens e mulheres, como aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor. Muito bem, meu amado irmão, muito bem, muito bem. Depois a gente vai voltar, ainda que eu queria que vocês falassem um pouco sobre a mocidade, a participação na época da mocidade. Mas vamos ao nosso artista, né? Criador de música, como é que chama? Compositor, poeta, uma pessoa que marcou muito a nossa vida, foi companheiro nosso no tempo que eu fui presidente de Mocidade, foi uma caminhada assim, belíssima. Só a única coisa que eu observo assim, Wilson, estava vendo a sua última vez que eu te vi aqui, foi na Convenção Batista. Convenção Batista. Foi uma bênção. E eu percebi que o irmão ficou mais claro. Eu digo, poxa, o Wilson assim também vai com o Jackson. Aí depois, se você explicasse como é que foi essa renovação. Vamos lá com a palavra e também o Wilson tem um presente. E depois, mais tarde, ele vai falar desse presente para nós. Mas vamos lá, Wilson. Olá, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. É um prazer, é um privilégio também estar podendo falar aqui nesse podcast
e também não só para nós, o grupo, mas aqueles que também nos ouvem, que acessam as redes sociais. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a minha trajetória ela já tem uma boa caminhada. E ela começou, na verdade, na minha infância. Eu estudava ali no grupo escolar Felicidade de Jesus Magalhães, uma escola que tinha ali no bairro da Caeira. E eu conheci ali, então, a professora Irinete Amorim. A professora Irinete ensinava naquele grupo escolar. E ali ela fazia um trabalho muito interessante de explicação a respeito da religião. E em um determinado momento ela levou o pastor Edmundo da Igreja Presbiteriana para nos falar a respeito do Evangelho. Ela nos deu de presente aquele Evangelho de João, só o Evangelho de João, e a gente precisava ler aquele Evangelho para fazer perguntas ao pastor Edmundo. Uma coisa muito interessante, além de outras atividades. E ela nos levava, não só a mim, mas algumas pessoas ali do bairro da Caeira, como Paulo Maia, e outros colegas ali de classe, para a igreja. Ela tinha um Fusca, não me lembro da cor, se era vermelho ou amarelo, mas ela nos levava no seu Fusca para a igreja e nos trazia de volta. Então, isso foi uma coisa muito marcante. E numa dessas vezes, em uma conferência, eu aceitei Jesus. Eu estava lá no final, nos últimos bancos, e foi feita uma das pregações, no caso foi o pastor Manuel Pedro, mas nesse período de conferência, e eu recebi Jesus ali no meu coração. E fui à frente, tomaram o meu nome, meu endereço, esses detalhes iniciais, e eu comecei ali, então, uma caminhada com os irmãos. Ali eu conheci vários de vocês, conheci Elias, eu só dava umas 2, 3 notinhas no violão, Elias, não, chega para cá e tal, e eu comecei a me envolver com a música na igreja, a música congregacional, mas depois também do grupo Despertamento, foi uma coisa assim, muito marcante. E aí, irmãos, isso se deu na década de 80. A minha conversão se deu em 1979. E em 7 de setembro de 1980, eu fui batizado. No dia 7 de setembro, estava tendo aquele momento, né, cívico na cidade, e eu estava sendo batizado pelo pastor Manuel Pedro naquele momento, e mais algumas pessoas. Então, de lá para cá, aí a minha jornada vai se ampliando. E o momento em que eu fui impactado para tomar uma posição com relação a estudar teologia e para o seminário, foi quando, vocês se recordam muito bem, nós tivemos a presença do Coral Sinfônico do Recife, sob o comando do pastor Fred Spain, o americano Fred Spain, que era o reitor, me parece que ele foi reitor lá no seminário de Recife e do Norte, mas ele também era o regente do Coral Sinfônico. Eles fizeram muitas apresentações na igreja, fora da igreja, em algumas localidades, e aquele período, aquela semana, foi muito impactante para mim, diante daqueles missionários, daqueles estudantes de teologia. Eu desejei ir para o seminário, desejei estudar. E aí o pastor Fred Spain mandou para mim, inclusive, uma correspondência que chegou no meu endereço, né, com essa convocação, e aí, no final das contas, eu disse não, porque naquele momento eu não tinha condições financeiras para sair da cidade de Jacobina, para me deslocar para estudar numa cidade como Recife. E aí, resultado, então, naquele momento, eu segurei a minha própria saída. Mas, como Deus sabe todas as coisas, conhece o nosso futuro, então Deus aprove a ele, me dá condições para isso, financeiro. E eu passei em 2 concursos públicos. Um para a Justiça do Trabalho, em primeiro lugar, e passei no outro que foi para a Justiça Estadual, e é nessa que eu estou hoje, né? Estou agora já com 40 anos de serviço, porém já não quis me aposentar, vou me aposentar em fevereiro agora, e continuo ainda atuante. Mas, irmão, de lá para cá, minha vida, graças a Deus, foi muito, muito envolvida no ministério, ali na Igreja Batista em São Marcos, né? Aqui em Salvador eu fui membro em algumas igrejas, primeiro na Igreja Batista 2 de Julho, e depois na Igreja Batista da Graça, né, na Garibaldi. E depois desse momento, eu fui para a Igreja Batista em São Marcos, o ministério do saudoso pastor Edson Silveira, que vocês conheceram muito bem, como coordenador aí na região, faleceu há pouco tempo, há um ano atrás, mais ou menos. E ali na igreja eu desenvolvi um trabalho, eu já estava no seminário aqui em Salvador, eu desenvolvi um trabalho no Ministério de Evangelismo. Eu montei
um projeto de evangelismo, e esse projeto foi muito benéfico, porque ele trouxe à igreja, nessa ideia de acolhimento que nós estamos falando, 150 novos convertidos. Então, foi um trabalho muito bom, isso num período de 5 anos, e eu permaneci lá com a Igreja Batista em São Marcos, como sendo pastor, segundo pastor auxiliar. Eu fiquei lá por cerca de uns 15 anos. Depois eu assumi um ministério solo da própria igreja, mas fora, já foi no interior, e aqui eu lembro do meu irmão Valdemir, também, trabalho missionário, em uma congregação ali no berço do Rio Paraguaçu, perto de Santa Terezinha, a 250 quilômetros. Eu ficava estudando direito e ia para lá, passar 3 dias lá, fazendo o trabalho do Senhor. E aí foi um trabalho muito significativo. Depois voltei para Salvador, né? E aí hoje eu estou pastoreando a igreja, uma congregação aqui em Dias d'Ávila, na região metropolitana. Estou lá 1 ano, mas o nosso ministério não vai demorar muito, porque eu estou lá, foi um ministério assim, provisório, para dar uma alavancada lá nas coisas. E aí, amados, nesse período lá para cá, eu venho atuando na igreja e na vida profissional. E aqui eu entendi que deveria estudar mais alguma coisa além de teologia, aí inventei de estudar pedagogia, direito, teologia, né, como falei, e filosofia. Então, e fiz algumas pós-graduação, mas o que eu me divirto mesmo é tocar, cantar, fazer poesia e ler bastante. Eu gosto muito de ler. Ler, escrever, tem umas elaborações, material aqui para ser publicado. Já publiquei um livro, até aqui na estante, um livro de poesia, né? Mas é isso aí. Continuo agradecido a Deus pela vida da primeira Igreja Batista em Jacobina, por aquela juventude, aquela mocidade, aquela juventude da qual hoje nós temos aproximadamente quase 30 pastores, tem educadoras religiosas e outros, né, atuantes, por conta do impacto que aquela juventude da década de 1980 causou na igreja e até na cidade, porque a igreja ela foi marcada, né, com esse período da década de 1980. E isso levou muito de nós a sair da cidade também, né, irmãos? Levou muito de nós a ter que se deslocar, né, por conta de estudar, de desenvolver o trabalho do Senhor. Mas ali foi uma escola de aprendizagem para mim, de acolhimento. Vocês me acolheram, como eu aprendi com vocês todos lá, Paulo Barbosa, um dos pioneiros lá naquela região, né? E esteve à frente da juventude por muito tempo, por alguns ministérios e outras frentes de trabalho. Então, ali foi uma escola para mim. Aquelas congregações, como bem falou nosso irmão Eliniel, eu frequentei todas, eu trabalho à noite, nós não chamávamos de célula, a gente chamava de núcleo nos lares, né? Eram os cultos nos lares, núcleos nos lares. Eu ia lá com o irmão Belinho para Canavieira, e aquilo ali foi uma bênção de Deus na minha vida. E eu acredito que foi a partir daí que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Sou casado, tenho 3 filhos, né, universitários, 2 já concluíram já o curso, né, uma em nutrição, outra em arquitetura, e outra administração, e nutrição também. E aí estamos caminhando. Estou feliz, graças a Deus, e a vida continua. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos em frente, porque vou continuar cantando e fazendo as musiquinhas aqui para a gente. Uma benção. E agora vamos ver aqui a enciclopédia, né? O nosso HD, certo? Que é o irmão José Lola. E eu gostaria também que Zé Lola fizesse essa reflexão, essa viagem conosco, né? Zé Lola é filho de família cristã, graças a Deus tem algo muito interessante na declaração, no depoimento dele, até lembra-me muito bem, depois vocês vão identificar, um pastor que eu gosto de seguir muito, de ouvir muito, que é um homem de Deus, Hernandes Dias Lopes. Tem algo muito comum entre Zé Lola e o pastor Hernandes Dias Lopes. Claro que não é a cabeleira, né? Mas tem algo assim muito comum ali assim. Zé Lola, vamos lá, meu querido irmão. Graça e paz, irmãos, todos. É muito bom a gente estar aqui juntos, batendo esse papo aí descontraído e falando das nossas experiências como ministros de Deus,
remanescentes da Igreja Batista de Jacobina, da primeira Igreja Batista de Jacobina. Para mim, é uma grande alegria, uma grande honra eu ter passado, e ainda estou, né, no atual momento, na Igreja Batista Jacobina. Eu chego a me emocionar com algumas coisas vivenciadas naquele tempo ali. E aqui a minha memória volta ao passado, aí, em tantas experiências vividas. Inclusive, estava me lembrando de algo que, lá de Laje do Batata, né? Nas congregações, na congregação do evangelismo lá, com o Wilson, Valdemir e outros que não estão aqui também. Falar da minha experiência de conversão é muito interessante, porque, como todo mundo sabe, eu sou filho único e a gente morou um pouco em zona rural, um tempo em zona rural. Então, era um tempo... Uma semelhança, outra semelhança com o pastor Hernando desde logo. E era um tempo que a gente não tinha, assim, vizinhos, crianças para brincar. Então, tem coisas que minha mãe contava, meu pai também, que eu não lembro, outras eu lembro pouco, mas eu cresci sabendo que eu brincava de ser pastor. Minha mãe me dizia que quando eu chegava da igreja, nos domingos, eu desarrumava a sala de casa, botava as cadeiras lá, improvisava um púlpito, e eu decorava, memorizava um pouco das mensagens do pastor Isaías Lins, que era o pastor da época. Um saudoso pastor Isaías. Saudoso pastor Isaías. Então, eu ficava pregando para as cadeiras vazias. Mas era interessante que eu imitava todo mundo da igreja. Minha mãe dizia que eu, no momento que eu estava ali no púlpito, à frente, pregando, eu dizia que eu era o pastor Isaías e postava a voz criança, né? Não tinha, mas eu tentava imitar e engrossar a voz para falar igual o pastor Isaías. E ela dizia que, em determinado momento, eu já não era mais... Eu dizia assim, vamos convidar o irmão Silvio Lima, que era o organista da igreja, aquele harmônico preto que tinha lá. Aí dizia, o irmão vai tocar a música para o ofertório. Aí eu saía de lá e eu ficava num baú que tinha lá, numa coisa, eu ficava com os dedos lá, imitando o Silvio. E aí eu convidava, o pastor Isaías convidava o irmão Belino para orar, então eu já era o irmão Belino. Mas a brincadeira preferida era essa. E aí o tempo foi passando, aí nós, nesse tempo, a gente quase... Era muito pouco a gente ia à igreja por causa das dificuldades da zona rural. Quando nós voltamos para morar mais perto da cidade, aí sim foi que eu comecei a frequentar mais a igreja. Aí lembro das minhas professoras de escola bíblica dominical, a irmã Elilde foi uma professora, a irmã Eunice. E aí eu fui crescendo e foi seu líder também. E participando. Era um tempo que a nossa igreja fazia muito teatro, né? E aí eu participava muito de teatro. Tem até uma coisa interessante num desses teatros, que eu fiz o cego Bartimeu. E eu tinha uma facilidade de olhar para cima, virar o olho e ficar com branco o olho, né? E aí, no final, eu não me lembro agora quem era criança, que ficou com medo. E aí eu dizia, não, mas você é cego. Né, por causa da performance. Então, a gente foi crescendo nesse ambiente, né? E aqui na primeira igreja eu tive todas as oportunidades. Estreiei pregando, né, no meio da mocidade, quando a mocidade assumiu os trabalhos, pastor Abinés, que hoje é pastor, naquela época foi pastor do jovem, e me escalou para pregar um domingo de manhã. Eu não queria pregar, porque era a primeira vez que eu achava difícil pregar para frente, pedi para botar para de noite, e à noite choveu muito e não tinha menino na igreja, eu tive que me virar. E improvisar a mensagem que eu me lembro que era o tema da mocidade. Era levando Deus a sério. Fiz aquela pregação. Quando eu não quando eu vi que não tinha ninguém na igreja de visitante, eu sentado do lado do pastor Manuel Pedro, ele virou para mim da carinha e falou, se vira. E aí eu improvisei. No final, eu fiz um elogio da pregação, e no final, na porta, ele começou a minha mão. Irmã, a senhora é mãe de um futuro pastor. Bem, aí o que acontece?
Eu fui me desenvolvendo, tive líderes, Paulo Barbosa é uma referência como presidente de mocidade, e irmão Ed Borges, que me deu a primeira oportunidade de ministrar a classe de adolescentes. E o tempo foi passando, e eu me lembro que já no período do pastor Noel Sampaio, eu fui batizado aos 14 anos, né, com o pastor Manuel Pedro, mas estou já com o pastor Noel Sampaio, numa mensagem missionária, Deus confirmou a minha vocação e eu fui para o seminário. Voltando um pouquinho aqui, todo filho de crente participa da igreja, mas um dia ele precisa ter um encontro com Cristo. E aí, aquela frase que já foi dita aqui, filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Meu pai um dia me confrontou, me perguntou se eu era crente. Eu disse, sou. Por quê? E a resposta dele é porque o senhor é crente e eu estou na igreja. Aí ele disse, meu filho de crente não é crentinho. Você tem que ter experiência com Deus. E aí ele faleceu aos 14 anos. E aquele momento do falecimento do meu pai, quando o pastor Manuel Pedro pergunta se ele tinha certeza de salvação de ir para o céu, ele não conseguiu responder mais. Mas ele deu um sorriso que para mim foi o sorriso mais bonito que meu pai falou da morte. E aquele momento ali eu entendi que meu pai, ele estava com Deus. Então eu precisava dessa experiência. Naquela mesma semana, eu confirmei minha decisão num intercâmbio com a Igreja Batista Central. O pastor que pregou foi o pastor Rodrigo André. E aí veio a vocação do seminário, eu fui para o seminário, né? Levei família, filhos pequenos, minha mãe, todo mundo lá para o seminário de Feira de Santana. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que ficou marcado na minha vida, é que quando eu decidi para o seminário, que eu avisei a família, inclusive eu, na época estava com um comércio na feira, vendendo doce, requeijinho, essas coisas. Eu fui barraca, daí eu falei tudo para ir para o seminário. Deixar tudo para ir para o seminário. E aí o que acontece? Minha mãe me revelou um segredo que... Vou pedir licença, só para eu abrir a porta, já volto. Coisa acontecer comigo. Minha mãe revelou que meu pai havia me consagrado ao ministério. E mais ainda, um dos melhores amigos do meu pai era o irmão Belino. E meu pai fez um pacto com o irmão Belino. Eu acho que talvez Deus já estivesse falando ao coração dele que ele ia partir, né? Então ele disse ao irmão Belino o seguinte, que se ele falecer primeiro, que era para o irmão Belino assumir um compromisso de oração comigo, até Deus despertar minha vocação. Porém, não era para ele, eu não podia saber, para que eu não me sentisse na obrigação. Né? E aí, para mim, foi muito emocionante, porque no dia do culto de envio, eu, Jair e Eliel Coelho fomos juntos, naquele dia do culto, o irmão Belino revelou diante da igreja esse segredo. E quando voltei, formado, quando já terminei o seminário, no dia da minha consagração, o irmão Belino repetiu e disse o seguinte, desde o dia que seu pai faleceu até hoje, eu não deixei de orar um só dia por você. Então, esse era o acordo, o pacto. Era que Deus despertasse a vocação. Hoje eu encerro a missão, mas vou continuar orando. Porém, a missão que seu pai me confiou, eu cumpri. Aquilo foi muito emocionante para mim. Agora, a minha melhor escola teológica não foi o seminário, foi a Igreja Jacobina. Foi na primeira Igreja Jacobina, onde eu tive todas as oportunidades, onde eu tive uma base, onde eu aprendi regras parlamentares, vendo, né, os pastores lá dirigindo a Assembleia. Me tornei, assim, talvez, alguém disse, eu não digo, mas eu me especializei em secretaria, em atas, eu gosto muito. E aí, participei de todas as congregações, pontos de pregação da década de 80, até quando eu fui para o seminário, que a igreja tem, ou que já teve. Todas elas eu participei como evangelista, como
pregador, discipulador. Tenho uma alegria no meu coração de ver muitos, alguns pastores, como a Daniel já falou, pastores, outros que são diáconos, que foram trabalhar comigo como conselheiro por 7 anos, e também pessoas que eu discipulei, né, como novos convertidos. Hoje eu sou apenas membro da Primeira Igreja Batista, faço parte da diretoria, mas a igreja da nossa época, nossa década, foi uma igreja muito acolhedora, foi uma mocidade que acolheu muito pessoas que chegavam, e que hoje nós queremos resgatar isso, até trazendo de volta essas pessoas, alguns que se afastaram. Então, essa é a minha palavra, né? E eu estou feliz pela Igreja Batista de Jatobá. Amém, amém. Nós vamos partir para o próximo bloco, né? Eita, peraí. Peraí, meu amigo. O bom de estar ao vivo assim, né, é porque o telefone toca, corda de violão pia, então é tudo bom, é tudo agradável, né? Só tá faltando o cachorro aí latir, né? E os gatos miarem. Brincadeiras à parte, mas todo mundo se apresentou, né? Mas está faltando o nosso amigo aí, o nosso irmão Paulo Barbosa, também falar um pouco, né, da sua caminhada com a juventude, falar um pouco da sua experiência, né, da sua vida como presidente de vários congressos da juventude, da igreja local. Então, a gente queria lhe ouvir também, Paulo. Fale um pouquinho da sua experiência aí, do acolhimento para nós. Rapaz, está no meio de pastores, e eu tenho um princípio comigo, sabe? Que todos os pastores são ungidos do Senhor. Eu tenho esse princípio comigo, então eu me sinto uma ovelhinha ali, assim. E Deus me deu a não deu orar por vários pastores, inclusive por vocês, caso que... cotidianamente. A minha experiência, como o Zé Lula falou, né, minha mãe foi uma grande serva de Deus, foi meu sustentáculo, foi minha coluna, minha referência na minha vida, sabe? E sofreu muito no relacionamento, no casamento, porque o meu pai não era uma pessoa cristã e tinha atitudes que nos fazia sofrer muito. Mas eu nasci na igreja, minha mãe me levando ali para a igreja na Rua da Saudade, depois na Duque de Caxias, depois ali próximo a Oi, onde é hoje, ali assim. Então foi algo assim extremamente marcante, mas como todo jovem, tem um momento que a gente acha que o mundo é melhor, que a gente tenta abandonar o nosso primeiro amor, os nossos princípios, vamos experimentar o mundo, e eu vivi isso também. Eu me recordo muito bem que no 31 de dezembro, que é Réveillon, né? E eu passei a noite com a namoradinha, e ela não era crente, e eu fui para o Réveillon, não tudo. Rapaz, eu nunca me senti tão mal assim. Eu disse, não, Deus. Eu lembro que pela manhã, às 6 horas da manhã, eu estava indo para casa, e a casa do nosso, as pessoas não lembram, a casa do nosso irmão Moisés, na Beira-Rio, era a porta aberta da igreja, todo mundo estava lá. E o pessoal estava reunido para ir um retiro, ia ter um retiro naquele dia, o pessoal ia passar o dia. E eu entrei, vindo da festa, eu entrei. Então, assim, várias pessoas ali me receber e dizer, olha, sua mãe está orando por você. Sua mãe está orando por você. E naquele momento eu senti que um chamado de Deus, eu digo, não, esse não é o mundo que eu preciso. Logo depois eu fui morar em São Paulo, e no meu retorno, eu
vim participar, comecei a participar da igreja ativamente, no qual eu tive, como adolescente, o pastor era o pastor, não, como adolescente, que marcou a minha vida mesmo, foi o pastor Isaías, certo? E assim começou a minha caminhada cristã, na vida cristã, no qual a minha adolescência, a minha juventude mesmo, ali assim, e eu fui trabalhar com a mocidade, na União de Mocidade, tinha um grupo aqui, o Elias não pôde estar aqui presente, mas tem uma mensagem de Inês aqui, que a Lula vai ler no instante, que era uma das nossas participantes, e me marcou muito a vida na Mocidade Jacobina. Eu fui eleito presidente 3 vezes, fui presidente da Mocidade 3 vezes, e a gente tinha uma atuação como Mocidade, algo extremamente muito forte, né, ali assim. Eu lembro, assim, que o retiro da igreja acontecia, na época do Micareta, né? Acontecia só uma vez, era só na terça-feira. E nós implantamos um retiro de 3 dias. E minha filha não tinha 3 meses, a mais velha não tinha 3 meses. E nós fomos para uma fazenda, ali no Colégio do Junco, e a orientação para os jovens era o seguinte, cheio de fruta, cheio de laranja, de melancia, era não pegar nada. E foi assim uma benção, ninguém pegou nada, todo mundo participou ativamente. A outra grande experiência minha foi ser presidente do Congresso por 3 vezes da Juventude Batista do Noroeste, o qual Edir Borges foi o criador desse congresso, foi o primeiro presidente. E eu fui presidente por 3 vezes na cidade de Senhor do Bonfim, na cidade de Capim Grosso e na cidade de Jacobina, onde nós reuníamos jovens de Morro do Chapéu, na época até Sobradinho. E assim, a nossa caravana era sempre a maior, nós chegamos a levar 2 ônibus para lá, a gente disputava com Juazeiro, tanto no esporte quanto nos retiros. Então, assim, foi marcante. E como juventude também, nós ficamos um período sem pastor, e nós levamos os jovens, por mais de uma vez, a ter vigília de oração, clamando a Deus que nos preparasse um pastor para a igreja, certo? Então, assim, essa foi algo assim que marcou, tinha os retiros, tinha algo que a gente fazia que era muito interessante, não sei se, acho que o Wilson chegou a participar, mas Elias era ali assim. A gente fazia serenadas. Tem aniversariantes. Assim, excelente, lembro demais. Irmão jovem que estava assim um pouco afastado da igreja, não estava desigrejado ali assim. 3 horas da manhã a gente parava na porta dele e tocava músicas e saímos correndo. Aí o pessoal fica mais um pouco, e assim, numa noite só, a gente fazia umas 4 serenadas. Isso foi algo assim que marcou bastante a nossa vida. Então, assim, essa foi a minha atividade ali, assim, como presidente da Mocidade, nós criamos ali o mês da Mocidade, não era nem a quinzena, era o mês da Mocidade, era muito interessante, porque nós não convidávamos pregadores de fora, a gente elegia um pastor da Mocidade, era o pastor que iria assumir a igreja nas pregações, e esse pastor escalava outras pessoas para pregar. Então, assim, foi essa Mocidade que me marcou, a Mocidade, acho que o Zé Lula falou aqui, que a gente fazia muitos teatros, certo? E era assim, fantástico. A gente tinha o evangelismo, a união de Mocidade era extremamente forte, daquilo ali. Então, essa geração, realmente, eu estava verificando ali, acho que o irmão Will sabe disso, nós passamos por uma série de geração, a geração Y, e agora estamos na geração Alfa. A geração Alfa é a geração tecnologia do celular, mas a gente não pode perder esses valores, sabe? Eu fiquei muito assim sentido aqui no mês novembro, foi outubro, 08, tá? Nós estamos para os 50 anos. 50 anos de Conjubano, certo? Em Campo Formoso.
Da mocidade de Jacobina, nós tivemos misturado jovens com adolescentes, umas 13 pessoas. 11 pessoas, mais ou menos. Então, assim, eu fiquei assim, extremamente triste, porque não houve uma palavra da igreja, não houve uma estima a isso aí. Então, qual é a mensagem? Aí você pergunta, Paulo, qual é a mensagem que você deixa essa geração alfa? Não esqueça seus princípios, seus valores. E as igrejas grandes também, assim, precisam abraçar. Isso é o cooperativismo, sabe? É importante a gente fazer outra coisa que a gente fazia, era intercâmbios. A gente fez intercâmbio com Feira de Santana, com Itaberaba, com vários locais. Então, assim, esse ID. Então, assim, as pessoas perguntavam, cadê a igreja de Jacobina? E assim, lamento, eu vejo assim, não é nenhuma crítica à igreja, mas eu não consigo entender. A igreja está fazendo um congresso dos jovens locais. A gente precisa apoiar, a gente precisa abraçar. Porque fazer parte da Convenção Batista, do Histórico Batista, é algo que a gente precisa, porque hoje tem muitas igrejas, sabe? As pessoas anoitecem e amanhecem tendo uma igreja. Mas a gente precisa dar forte a esse princípio, porque eu agradeço o que eu sou, tanto na minha vida profissional, eu fui presidente da Associação Comercial também aqui, mas isso eu aprendi na igreja. A igreja foi a minha base, o acolhimento da Igreja Batista foi a minha base. E é um pastor que eu quero honrar aqui, a quem honra, que eu aprendi muito com ele, foi o pastor Manuel Pedro de Souza, em termos de organização, em termos de, sabe, de estímulo à liderança. Então, assim, foi algo marcante na minha vida. A Daniel parece que caiu ali assim, então era isso aí, meus amados irmãos. Vamos. Então é isso, é maravilhoso. A gente não tem, infelizmente, a gente não tem, assim, o nosso tempo é curto, mas nós voltaremos ainda em algum momento a falar sobre isso aí. Mas essa é a ideia, porque por causa do nosso tema, cuidar e acolher. Então foi importante a gente falar assim, como é que foi o nosso acolhimento? Onde é que se dá o acolhimento? Sabe? Como aí nós, exatamente nesse tema que nos levou assim, a refletir sobre isso aí. E dentro desse tema, cuidar e acolher, fica aí, eu vou pedir ao irmão Wilson, que fez uma música belíssima sobre isso aí. Eu ouvi ontem à noite, Wilson, me emocionei. Então, irmão Wilson, por favor. Quando o sol surgir, trazendo alvorecer, é tempo de sonhar, de aprender a viver. E em cada abraço, amor, vamos expressar, e numa suave canção, a Cristo exaltar. Acolhe, enquanto é tempo de agir, porque o amor que nos faz em Cristo os vendavais não vão resistir. E se a chuva cai, batendo a solidão, estende a mão amiga em gesto de união. Nos olhos que brilham, a esperança reluz, cuida e acolhe, sem te esquecer da cruz. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir. Porque no amor que nos faz em Cristo os vendavais
não vão resistir. No tempo que passa, vamos hoje lembrar de cuidar e acolher, é um jeito de amar. No rosto um sorriso, uma nova história, cuida e acolhe, lá onde vamos juntos ao céu, lá onde reina a glória. A última estrofe. No tempo que passa, vamos hoje lembrar de cuidar e acolher, é um jeito de amar. No rosto um sorriso, uma nova história, vamos juntos ao céu, lá onde reina a glória. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir, porque o amor que nos faz um em Cristo, os vendavais não vão resistir. Boa. Amém, amém. Que bom, Deus, que Deus continue te abençoando. Amém. Está no forno ainda. O Wilson até já autorizou a gente a pedir ao grupo de louvor para fazer o... inclusive, hoje de manhã já falei com o esposo de Paloma, Evandro, para ele dar uma mexida disso aí. Já falei com o Edgar também, mas que Deus te abençoe. Então, essa turma irmãos, da igreja, né? Você está falando aí. Ah? Essa canção, na verdade, foi baseado naquele texto que a gente se referiu há pouco, né? De Gálatas 6:10. E aí Deus me deu essa inspiração, né? Que eu estou precisando treinar mais um pouco aqui a desenvoltura, mas é uma gravação magra. E aí, mas na verdade é o seguinte, ela comporta muitos arranjos, instrumentos. Pretendo até fazer isso mais na frente. Mas é isso aí. Muito bem, meu irmão. Nós estamos já partindo já para as partes finais, e nós vamos pedir aos irmãos que façam uma rápida reflexão assim, qual a importância desse tema que a gente criou para a série, que é cuidar e acolher, e ao mesmo tempo, ali assim, na sua própria fala, qual a importância de acolher e cuidar outros dentro da comunidade cristã e na família e na sociedade. Então, assim, eu vou pedir a Zé Lola para começar com isso aí. Muito bem. O texto de Gálatas fala que precisamos fazer bem a todos, principalmente os domésticos da fé ou da família da fé. E essa palavra aí de fazer o bem também abrange o acolhimento. E a própria palavra, o próprio Paulo, ele fala que nós devemos acolher a todos, principalmente aqueles, às vezes, que são mais fracos na fé, aqueles que estão chegando. Então, a igreja, ela precisa ser uma igreja acolhedora, né? Porque a igreja é uma grande família. Então, como família, certamente tem pessoas diferentes. Tem aqueles que dão mais trabalho, menos trabalho, são mais ativos, menos ativos, e a igreja precisa acolher todos, acolher também aqueles que chegam. O depoimento do irmão, o pastor Valdemir, foi muito interessante, pelo fato, como ele colocou aí, chegar na igreja, numa igreja que ele nunca tinha ido, e chegar e ser acolhido, ter alguém para sentar do lado, para acompanhar, para oferecer um lugar. Então, esse é o papel da igreja. Nós somos a igreja. Então, é assim que devemos ver. Às vezes, a gente deixa a desejar no acolhimento. Eu estou falando nós como um todo, todos nós.
Então, essa é a importância, fazer o bem, acolher, deixar a pessoa à vontade, né? Participar. Uma coisa interessante que hoje a gente não faz, pelo menos eu tenho falhado também nisso, mas é oferecer a Bíblia, né? Compartilhar a Bíblia. Chegar a pessoa e a gente compartilhar. Mas o acolhimento também, ele ultrapassa as fronteiras das quatro paredes da igreja. Acolher também, a gente está atento às necessidades do nosso próximo. E a gente ajudar, a gente tentar amenizar um pouco, né, o sofrimento de uma pessoa. E orar também é muito importante, orar pelas pessoas. Mas é oração e ação, né? Acolher as pessoas. Eu tenho visto em alguns vídeos, né, de igrejas que têm desenvolvido assim, ministérios fantásticos. E através desse acolhimento, as pessoas vão se aproximando da igreja, se aproximando de Cristo. Então, o acolher deve ter também, principalmente, essa intenção. Acolher para que a pessoa possa também conhecer Jesus, levando a palavra de Deus, um acolhimento a atender necessidades materiais, mas com o objetivo de levar uma atividade, a palavra de Deus para as pessoas. Muito bem. Pastor Valdemir? Meus amados, eu creio que isso é de suma importância, esse acolhimento, esse cuidar, né? Principalmente nos tempos que nós vivemos hoje, né? Principalmente em tempos de guerras, após essa pandemia que nós realmente estamos vivendo ainda, né? É uma muito crise, falta de esperança, né? Falta de afeto, né? De um abraço, né? As pessoas precisam ser vistas, né? E às vezes ela até entra na igreja e não é vista, né? Ela entra, senta, vai embora e ela não é vista. Precisamos disso, é de suma importância que nós assim façamos, né? Como conhecedores da verdade. Esse acolhimento, esse cuidado, isto é uma demonstração do amor de Deus, né? Se Deus habita em nós e Deus é amor, então assim devemos realmente praticar esse cuidado, esse acolher, para que as pessoas possam realmente encontrar, né, um porto seguro, possam realmente ter segurança e elas possam ter realmente a paz em meio a tanto sofrimento que nós vivemos aí, tragédia neste mundo. Então, a igreja é realmente a fonte para acolher, para cuidar e para amar. Amém. Pastor Wilson. É isso mesmo. Estou nessa mesma linha de pensamento dos meus irmãos, do meu irmão pastor Valdemir, e eu faço alinhamento que é a perspectiva paulina, né, da vivência cotidiana, nossa vivência dentro da nossa comunidade, que é a igreja, e fora dela. Paulo, ele manda que nós olhemos para Cristo como sendo alvo, como sendo o nosso modelo de prática, né, de prática cristã. E ele coloca aquela questão que é muito mais importante você viver, você agir, do que mesmo você falar. As nossas ações, elas são mais importantes, porque as nossas ações, elas são percebidas, elas são vistas, né? E vale mais do que 1000 palavras as nossas ações. O que as pessoas, como elas nos veem, como elas nos enxergam, isso vale muito. Muitas vezes o discurso, as palavras, né, elas vão com o vento e perde também o sentido, né? E aí que é o cântico que a gente certamente vai cantar há pouco, que fala que há momentos em que as palavras não resolvem. Isso é verdade. Há momentos que o discurso não diz muito, mas as nossas ações, a nossa prática. Eu percebo, meus irmãos, a minha percepção que eu tenho, né, meu ângulo de percepção, de visão, da nossa sociedade atual, da igreja dentro desse contexto, é que nós precisamos de mudanças urgentes, porque as igrejas estão vivendo, de modo geral, isso não é só no Brasil, não, é um fenômeno mundial, um encolhimento. Em vez de ter um acolhimento,
a igreja está tendo um encolhimento, fechando-se cada vez mais em si mesma, né? Há países em que igrejas já foram fechadas, né? Se transformaram, templos que se transformaram em outras coisas, né? Isso tem acontecido em vários países, por conta do amor cristão está esfriando nos corações do povo de Deus. E eu, olhando para a palavra, eu sempre focalizo que Jesus é o nosso modelo por excelência. Não há como a gente buscar outra fonte de referência a não ser ele. A gente vai mergulhar em todo o Antigo Testamento, a gente vai ver a vida dos profetas, como eles viveram, né? O sacerdócio, como foi desenvolvido dentro da perspectiva do Antigo Testamento, mas é em Jesus que tudo toma sentido e toma direcionamento. Jesus foi aquele que acolheu o tempo todo, gostou de estar com os amigos, né? Em momentos difíceis, se aproximou, aceitou as pessoas a se aproximarem dela, pessoas que eram discriminadas naquela sociedade então, né? Pessoas marginalizadas, né? E Jesus acolheu essas pessoas como sendo desejadas, amadas. E ele parte do próprio grupo que o envolvia, os seus discípulos, né, os seus aprendizes. Ele coloca questões interessantes, como a questão do amor, como sendo uma questão central. A igreja do nosso tempo precisa viver essa dimensão do amor nessa perspectiva que o nosso Jesus colocou, né, de não chamar as pessoas apenas de um servo, né, aquele que serve, aquele que presta um serviço, né, a igreja ou a igreja local, de maneira até muito formal, mas que o coração muitas vezes não está ali. Então, Jesus disse, eu quero que o coração de vocês estejam aqui, no a fazer, nas ações. E ele disse, eu não vou chamar vocês de servo, mas vou chamar vocês de amigo. Então, esse amigo é aquele que escuta o outro, escuta o cochichar, escuta o coração bater, é aquele que está próximo, entendeu? Esse acolhimento, nós precisamos dele, né? E eu me lembro que Charles Chaplin ele fala numa frase, alguns dizem assim, ele era ateu, ele nunca foi ateu. A esposa dele deu entrevista e disse assim, meu marido nunca foi ateu, né? Nosso Charles Chaplin do cinema mudo. Ele diz que nós precisamos de sensibilidade, né? Não é do discurso, né? É de sensibilidade que nós precisamos. Então, exatamente isso, essa dimensão Jesus viveu, irmãos, né? Se aproximando e acolhendo as pessoas. Não chamarei servo, mas chamarei amigos. E amigos, que Jesus está falando aqui, no sentido mais profundo, no sentido mais amplo, é daqueles que estão próximos mesmo, daqueles que compartilham da mesma fé, né? Aqueles que estão ao lado. Eu disse, não vou chamar vocês mais de servo, vocês já serviram, né? Antes, vocês agora são amigos, vocês prestam serviço por convicção. Eu acho muito bom isso aí. Então, vocês prestam serviço a Deus por convicção, porque vocês obedecem ao mandamento que eu dei a vocês. É esse tipo de amizade e relação que no mundo de hoje, nas nossas igrejas, não está se vendo mais. Aquela fraternidade que a gente viveu, a década de 80, fervente, a gente não está vivendo isso mais, né? E Paulo me lembrou muito bem aí das serenatas. Que coisa, rapaz, eu nunca esqueci daquelas serenatas. De vez em quando eu falo com o pastor Elias, rapaz, aquelas serenatas eram marcantes, as pessoas faziam aniversário e a gente ia lá e fazia uma serenata com violão na madrugada, e aquilo, então, tinha um valor, irmãos, e tem esse valor da aproximação, da comunhão, né, da participação ativa no reino de Deus, como brasas vivas, né? Não faz sentido a gente estar numa igreja e a igreja não ter essa expressão do Espírito, essa koinonia, esse envolvimento mais forte, que é a ação do Espírito agindo em todos. A gente vê muitos discursos nas igrejas que eles estão assim, saindo pelos lados. E isso entristece muito, porque nós sentimos falta dessa igreja que é atuante de décadas atrás, que hoje já não está mais assim. Né? As desculpas são muitas, né? A tecnologia, a vida apressada, muitas coisas que tomam o lugar de uma boa amizade, de um bom acolhimento. Penso que nós precisamos viver isso novamente, né? Talvez naquela plenitude a gente não consiga mais, até porque nós já estamos num outro momento das nossas vidas, da nossa história, né? Mas podemos ser um referencial, sim, ser um exemplo, um modelo, né? Para aqueles
esses que estão chegando aí e que podem enxergar, fazer essa leitura, e esse podcast aqui tem esse valor de registrar essas nossas falas, se refere a uma época muito boa, né? E que perdurou e que trouxe muitos resultados, e que nós estamos aqui comprovando isso na prática, né? Foi aquela década, né? Não só digo a década de 80, mas que antecedeu aquela propriamente, e outras que um período mais para frente, né? Que deu esse impulso a todos nós. Então, alguns de vocês continuam aí na primeira igreja, e eu acho isso maravilhoso, e peço a Deus, nas minhas orações, que Ele esteja conduzindo o destino da primeira igreja batista de Jacobina. Estou aí distante de vocês já há cerca de 37 anos, por aí assim, 38, mas sinto muita saudade dessa igreja. Quando vou aí, só é a igreja que é a minha referência, que eu tenho vontade de ir. Na verdade, eu acredito, eu creio, irmãos, que Deus há de conduzir o destino dessa igreja até que Jesus volte. Amém. Nosso irmão Eliniel, por favor. Nós vamos sobre esse tema e assim como, na realidade, a gente pode caminhar com esse acolher, né? Como é que a gente pode aplicar isso, como é que a gente pode ir nessa caminhada. Nós estamos partindo para o final, meus irmãos, meus amigos, já. Nós temos só um momento muito especial e estaremos com Marcos. Bem, eu queria partir de um pressuposto, de um entendimento da seguinte forma: eu posso cuidar sem acolher? Se eu for olhar para o sistema que nós estamos vivendo, para a nossa existência como igreja nos dias atuais, é muito fácil a gente cuidar sem acolher. Por quê? Porque quando eu decido acolher, eu decido me comprometer, assumir uma responsabilidade de ir mais além. Mas eu posso cuidar sem esse comprometimento. Por exemplo, quando eu dou uma cesta básica, quando eu dou um sopão, quando eu faço alguma ação social, eu estou cuidando, mas necessariamente eu não estou acolhendo. Eu vejo isso, eu sinto essa falta na igreja nos dias atuais, e eu entendo que nós estamos vivendo em épocas diferentes, em situações diferentes, mas eu preciso entender algo como cristão, como um pastor de uma igreja onde entende que o amor é a base, o amor é o fundamento, onde eu preciso exercer esse acolhimento. O próprio Jesus vai dizer: o céu passa, a terra passa, mas a minha palavra, ela permanece para sempre. Então a igreja, ela precisa estar fundamentada e arraigada e solidificada nesse acolhimento, independente do seu tempo, independente da sua situação, ou antes da pandemia, ou depois da pandemia, ou no tempo moderno, pós-moderno, mas nós precisamos ter essa essência do cristianismo bem distinta, bem expressada dentro da nossa igreja. Aí, partindo do texto bíblico, me recordo daquela ação de Davi, quando ele está lá no palácio, né, sentado, festejando, jantando com a sua família, com seus súditos ali no palácio, e de repente dá um estalo na sua mente, ou talvez o Espírito de Deus traz ao seu coração, diz: ei, você não está lembrando de alguém, ou você não tem a capacidade de lembrar de alguém que caminhou com você, que esteve com você todo o tempo, e alguém pode ter alguém dessa família distante? E aí ele lembra, né, e diz assim lá em 2 Samuel: porventura não tem alguém na casa de Saul, alguém da família de Jonatas, que eu possa acolher, que eu possa demonstrar a bondade do Senhor? E aqueles que estavam perto dele na mesa disseram: olha, tem sim, tem um filho de Jonatas que está lá em Lodibar, que está afastado desse relacionamento, e Davi diz: vai lá e manda buscar. Ou seja,
eu não preciso apenas cuidar, eu preciso trazer de volta, eu preciso colocar debaixo desse mesmo ambiente de cuidado. Porque se a gente for parar para analisar, a mesa tem esse sentido de comunhão, estar junto, compartilhar, sentir a dor. Porque como é que eu vou sentir a dor do outro se eu estou apenas cuidando, eu não estou acolhendo? Quando o pastor Roberto Amorim falou lá em uma de suas mensagens na convenção, ele trouxe aquela história daquela mulher, né, que tem o seu filho autista, e ela ia para a igreja, e lá no momento da mensagem, da reflexão do culto, ela dormia. Mas eu fico olhando para aquela narrativa, para aquela história dele. Na realidade, quem estava sendo acolhida ou acolhido era o filho, mas por um período. Ela só estava aproveitando o ambiente de tranquilidade, de paz, para descansar o seu corpo. Mas nós precisamos olhar para a igreja, olhar além da igreja, que esse acolhimento seja mais afetivo. Um outro exemplo, temos aqui um missionário de Junta de Missões Nacionais, né? A Cristolândia. A Cristolândia poderia apenas ser um instrumento de cuidado? Poderia, mas a Cristolândia foi muito mais além. Ela acolheu, ela trouxe para debaixo de si, debaixo dessa cobertura, um acolhimento que vai além do corpo, vai para a alma, vai para o espírito. Então, como igreja, a gente precisa resgatar, a gente precisa voltar, e eu sei que é difícil, a gente, nesse período de internet, de celular, de redes sociais, é difícil. A gente, interessante que a gente diz, eu tenho uma rede de acolhimento, eu tenho mais de não sei quantos seguidores, mas quantos desses seguidores você conhece? Você sente o cheiro, você apalpa, você se aproxima dele de uma tal forma que diz assim, olha, você está seguro. É aquela questão quando Jesus diz para os seus, está começando o seu ministério e diz assim para Pedro e os seus irmãos que estão ali na beira do mar, vem e segue-me. Vem e eu vou fazer para mostrar para vocês que vocês podem ser diferentes. Vocês convivem em família, mas não sabem o que é família. Nós convivemos em igreja, mas perdemos o sentido de ser igreja. Porque está faltando realmente esse acolhimento, esse achego, esse aproxego de sentir, né, o cheiro do outro, a necessidade do outro. Olhando para a nossa realidade como juventude da Igreja Batista e Jacobina, eu olho que nós tínhamos muito isso. Nós tínhamos esse apego, essas serenatas, esses momentos de retiros, esse momento de olhar para Paulo e dizer assim, Paulo, eu quero ir lá para o congresso em Senhor do Bonfim, mas eu era um adolescente que dava um pouquinho de trabalho, mas graças a Deus eu melhorei um pouquinho mais, né? Já estou bem melhor, né? Graças a Deus. Mas eu disse, mas por que eu queria fazer? Porque eu queria estar lá, porque eu me sentia bem, eu me sentia envolvido, eu me sentia abraçado, e Paulo disse, eu vou analisar, eu lembro até hoje, viu, Paulo? Eu vou analisar, eu vou pensar se vou deixar você ir, mas graças a Deus você deixou ir, e podemos participar daquele momento. Então a igreja, ela precisa ter esse momento de olhar para o outro e dizer assim, é um problemático, mas pode ser alguém bom, é alguém que dá trabalho, mas pode melhorar. Eu me lembro também que quando nós falamos de pastorado, de ministério, eu lembro, viu, Zé Lola, quando Zé Lola disse assim, eu nunca imaginei que Eliniel poderia ser pastor. Mas a vida acontece, o reino de Deus é dinâmico, né? Como eu falei lá na palavra introdutória, eu nunca me imaginei ser pastor. Eu sempre andei com pastor, eu sempre me envolvi com a igreja, mas eu sou pastor, eu estou como pastor por causa justamente desse envolvimento. Então isso me levou a entender que esse acolhimento dentro da igreja, eu posso inspirar a outros a ser acolhidos, a alcançar objetivos maiores. Nós precisamos deixar de ser uma igreja assistencialista, mas precisamos ser uma igreja, nesses últimos dias, acolhedora. E para encerrar essa minha fala, eu me reporto, foi citado aí,
a questão da mulher lá samaritana. Nós precisamos pensar assim, agir assim. Eu preciso estar em lugares estratégicos, nas horas certas. Jesus sabia que naquele momento, naquele lugar, ele teria a oportunidade de falar do amor, do evangelho, da graça, porque existia uma pessoa ali. Quantas vezes nós passamos em nossas ruas, na igreja, da nossa casa, sabemos que tem alguém que precisa de uma ajuda, de ser acolhido, e ele sabe exatamente a hora que aquela pessoa passa. Mas nós não usamos essa estratégia de estar no lugar certo, na hora certa, para atrair esses para Cristo. E quando Cristo fez isso com essa mulher, ela abriu os seus olhos, o seu coração foi restaurado, a sua vida foi restaurada, e ela foi reconciliada, ela foi reconduzida aos braços do Pai, a igreja do Senhor naquele momento. Então hoje precisamos fazer tomar essas mesmas atitudes, essas mesmas ações. Amém, amém, meu irmão. O Lula tem uma mensagem aqui a ler de uma pessoa que teve uma participação muito efetiva na nossa vida como mocidade, também é uma auxiliadora do canal Conexão com Cristo, e dizer a todos, até falar que todos aqui fazem parte do grupo gestor, que tem nos apoiado. Eu chamo assim de meus conselheiros, eu como coordenador do canal, são os meus conselheiros. Então, vamos ler uma palavra de Neisa, e logo após nós vamos partir para uma homenagem a uma pessoa que muito significou para nós, certo? Muito bem. Paulo estava falando há pouco sobre mocidade. Eu também tive o privilégio de ser presidente da mocidade em 92. Nós levamos 2 ônibus lotados para São Bonfim. Eram bons tempos. No Congresso. Para o Congresso Conjubando. No Conjubando em 92, foi São Bonfim. Foi o meu último ano aqui em Jacobina, antes do seminário. Bem, Neisa escreve o seguinte: não resta dúvidas que a melhor parte que vivi dentro de uma igreja foi quando era membro da primeira igreja batista de Jacobina, e que tínhamos um grupo animado, alegre, comprometido, organizado e dinâmico. Era, acima de tudo, uma mocidade que acolhia com muito amor. Lembro das serenatas realizadas, um desafio e a certeza de que estávamos realizando uma tarefa prazerosa. E nossos retiros, então? Muito aprendizado e muito amor ali, sentidos e vividos. Isso sem esquecer dos nossos conjubanos. Que alegria era participar daquela mocidade cheia de vida. Nunca mais se viu um grupo tão cheio de talentos, principalmente quando realizávamos nossas peças de teatro amador. Quantos talentos que estavam escondidos e colocados a serviço do rei. Sim. Ali nos sentíamos acolhidos e amados. Fico feliz por ter participado e vivido essa grande experiência, a qual, com certeza, construiu meu alicerce forte nessa caminhada com Cristo. E a Deus toda a honra e glória por tudo que vivi. Obrigado, Neisa Marques. Quero, antes de passar para a homenagem que Paulo falou, mas fazer uma pergunta aqui ao nosso irmão Paulo, né? Uma curiosidade, né? Já falamos aí do seu envolvimento como presidente de jovens, como presidente de mocidade, né? Mas há alguns anos, talvez acho que 2 anos passados, você teve essa ideia de criar um canal que, a princípio, nós colocamos como Mocidade dos anos 80, depois, por sugestão, votação, ficou Conexão com Cristo. E vemos nessa trajetória aí fazendo lives, agora os podcasts, mas alguns meses para cá, né, ou de 1 mês e pouco para cá, Deus colocou no seu coração a ideia de trazer um tema muito relevante, né? Que é a questão do acolhimento. Então, a pergunta é: qual foi a sua motivação para criar esse tema, para trazer esse debate através dos nossos podcasts? Vejam bem,
eu não tive o chamado para ser pastor, né? Que pese que, que pese não, levando em consideração também que eu sempre honrei aos meus pastores, sempre orei por eles, sempre procurei ser sincero também nas minhas colocações, nunca me omiti de dar minha opinião, de conversar em gabinete. E assim, eu fiquei ali assim, eu digo, meu Deus do céu, a minha história não terminou ainda, sabe? O livro ainda está, os nossos livros ainda estão sendo escritos, sabe? E eu ficava assim, me incomodava ali assim, eu digo, meu Deus, como é que eu posso servir? Eu não sei tocar, não sei pregar, mas como eu poderia servir? E uma vez eu estava até em Brasília e comecei a pensar, eu gosto muito de YouTube, né? Eu pego palestra, pego mensagens, eu viajava daqui para Brasília, eu baixava um monte de mensagens, me ouvindo o tempo todo, na estrada, 1.300 quilômetros, muitas vezes sozinho. E Deus me despertou uma noite e disse, não, você poderia ir e pregar. Como é que a gente pode ir e pregar? Então, assim, veio a sugestão, a ideia de criar um canal. Como é que a princípio, de agregar essas pessoas que viveram nessa década de 80, que pessoas que, alguns desigrejados, outros fora da igreja, mas para a glória de Deus, a maioria estão servindo o Senhor. Então, daí veio a ideia, primeiro, da gente criar aquela nossa divisa, né, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando em tudo, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, né? Colossenses 1:10. Depois veio a missão, buscar o crescimento espiritual, esforçando para resgatar vidas que glorifiquem a Deus. A visão, transformar pessoas em adoradores e discípulos por excelência. E os valores do Conexão com Cristo é cultivar a comunhão, exercendo a compaixão e graça uns para com os outros, cumprindo o índice de Jesus Cristo e os seus princípios. Recentemente, nós colocamos a jornada pastoral, e me veio, e assim, na convenção, o pastor Liniel lembrou ali, aquela palavra do pastor Roberto Amorim, que vai ser um dos nossos preletores em breve. Eu teve um momento difícil que eu passei na vida, assim, eu escrevi, eu preciso de um abraço. Eu queria só um abraço. Eu estava longe, estava em Brasília, mas eu queria um abraço das minhas filhas. Eu queria só um abraço. E, assim, nessa caminhada, e com a palavra do pastor Roberto Amorim, eu digo, gente, a gente precisa... Eu comecei a analisar a nossa igreja, algumas igrejas. Em Brasília, eu fui parte da igreja Hope, que é do pastor Fabrício Freitas, e participei na consagração da igreja, né? Na organização da igreja, eu assinei o livro de ata lá. Até Zelândia disse, vem cá, você é membro de 2 igrejas? Eu assinei o livro de ata lá, que está com 5 anos, da igreja, e é Hope, lugar de esperança. E assim, como eu me sentia acolhido lá, sabe? Mesmo o brasiliense ser uma pessoa fria ali assim, mas eu senti muito acolhido lá. Para mim foi um acolhimento. Ainda hoje eu participo das lives de oração às quartas-feiras, 5 horas da manhã. Então, assim, isso me veio também a questão que eu comecei a ouvir algumas mensagens sobre desigrejados, né? Hoje, eu estava conversando com o Valdemir, eu tinha aí um número que estava em torno de 22% no censo de 2022, agora está em 32%, segundo a informação que o Valdemir tem. Nós somos mais de 16 milhões de desigrejados. E o que é desigrejar? Desigrejados não são pessoas que estão fora do Evangelho, mas são pessoas que estão mesmo seguindo a Cristo, mas estão fora das igrejas, não sentem vontade de ir para a igreja. A pandemia criou isso, aumentou esse número, que as pessoas acostumaram a ficar em casa. Não, eu vou de casa, eu assisto pelo YouTube. E isso não é tudo,
a gente precisa da comunhão, a gente precisa, isso que nós estamos fazendo aqui, a gente precisa disso, desse calor humano. É como uma mensagem, a reflexão que o pastor Eliniel fez, do cheiro das pessoas. E eu comecei a observar isso. E uma determinada época aí, eu estava... Bem, irmãos, dando continuidade, né, a essa fala de Paulo. Paulo é interessante quando ele diz da necessidade que temos de acolher e como ele se sentiu acolhido ali na igreja ali em Brasília. Esse mesmo sentimento precisa estar dentro de nós, precisa estar fluindo dentro de nós como igreja do Senhor. E precisamos, como esse reflexo desse amor de Cristo, mostrar isso para as pessoas nas atitudes, nas ações. Às vezes aqui na igreja eu sou, às vezes minha esposa me reclama, diz, rapaz, você não vai lá na frente, lá na porta, né, melhor dizendo, pegar na mão dos irmãos, falar com os visitantes. Isso é uma falta que a igreja está cometendo e às vezes nós fazemos. Aí de vez em quando eu surpreendo a igreja aqui, e diz, olha, não sai ninguém, enquanto eu não chegar lá na porta e pegar na mão de todo mundo e dar um abraço, né? Nós precisamos, querendo ou não, desse afeto, desse carinho, desse aperto, né, de mão, desse abraço, né? Então precisamos olhar nessa direção, olharmos que refletir o amor de Cristo, refletir a presença de Deus na igreja e através de nós. Por isso que eu gosto daquela expressão desafiadora de Paulo, quando ele diz assim, se querem ser imitadores de Cristo, né? Imitem a mim. Queremos ter uma igreja semelhante a Cristo, nós precisamos refletir esse amor de Cristo. Então, esse tema, ele é pertinente, esse tema acolhimento, esse tema cuidar do outro, é muito importante. Então, precisamos encaixar. E Paulo coloca muito bem, né, Paulo? Quando você fala do acolhimento, você fala de estar junto, de estar próximo, de sentir o aconchego do outro. Né, Paulo? Eu tive uma queda de energia aí, vou concluir de internet, e aqui, vou encerrar aqui assim, mas é exatamente isso aí. Eu estava e ouvi, assim, a igreja, você observar a igreja com, graças a Deus, com muita gente se convertendo, mas eu olhei para o lado, assim, comecei a observar, peraí, está faltando muitos irmãos. O que a gente... Aí eu pensei, não a responsabilidade da igreja, o que é que eu posso fazer para ir em busca desses irmãos? Vocês veem que o nosso tema é aqui, transformar pessoas em adoradores, buscar o crescimento espiritual, esforçando para resgatar vidas que glorifiquem a Deus. Então, assim, por isso veio, irmão Zé Lula, essa ansiedade, Deus falou no meu coração, de a gente criar uma série de palestras. Eu estou pegando todas as palestras, começou ontem, quase todas as mensagens vão ser voltadas para o acolhimento, ter um fundo de acolhimento. Então, foi nisso aí, ali, assim, da gente fazer. Não é uma responsabilidade, nós somos pastores, nós somos ovelhas e nós somos pastores, cada um de nós, o que é que a gente pode fazer? Então, assim, aqui fica um pedido aos irmãos, divulgue essa live, divulgue as nossas próximas lives, as mensagens, mas aqueles irmãos que estão indo poucas igrejas, todas as igrejas, sabe? Volte para a igreja, não é assim, e não é a gente assim, acho que a gente perguntava, por que o irmão não está indo? Não, eu encontrei uma irmã um dia dessa, irmã, eu estou sentindo a sua falta na igreja. Aí no outro domingo ela estava lá, disse, como é gostoso lhe ver vocês aqui, o casal, a família aqui, sabe? Então é nesse sentido, do acolhimento, do acolher, tá? Então, meus irmãos, nós não poderia ser menos do que isso, nós vamos ter uma homenagem especial, certo? De uma pessoa que foi realmente marcante em nossas vidas. Liniel. Algo só interessante assim, para deixar mais descontraída a nossa live, o nosso podcast, a questão só de bastidores, né?
Quando nós fizemos, eu estava pensando nisso ontem de noite, quando nós pedimos para fazer o card de divulgação, aí Paulo pediu as fotos da gente e tal, e todo mundo mandou, né, para o grupo lá, para montar o cartaz, né, o card. Todo mundo tá lá na postura, bonitinho, todo mundo de frente e tal. Aí o nosso irmão Zé Lola manda aquela foto que está lá no card. Eu mandei mais de uma. Escuta, houve naquele momento, eu até brinquei dentro do grupo, olha, a nossa prática de acolhimento já começou aqui agora, a partir desse card, que está todo mundo organizadozinho, e chegou um de um padrão diferente. Sabe qual é a lição que eu tiro para nós, e para aqueles que estão nos ouvindo e vai nos ouvir depois nesse podcast? Nós vamos encontrar pessoas que vão estar no posicionamento de uma forma diferente da minha. E eu preciso olhar para essa pessoa e dizer assim, não, ela faz parte da minha convivência, ela faz parte desse card, mesmo nessa postura diferente, nessa forma diferente, mas ela vai fazer parte do meu aconchego, ela vai fazer parte da minha família, né, eclesiástica como igreja, né? Só para descontrair um pouquinho e mostrar essa realidade do acolhimento, né? Mesmo que muito... Perfeito. Vai aqui também, gente, um carinho muito grande para a nossa irmã, a baixinha, nossa irmã Lande, que tá... Qual é o apoio dela, Hugo, com as orações? Não tem estado presente com as orações, ok? Eu digo, eu não pensava que a Liniel fosse ser pastor, mas não foi uma coisa pejorativa, porque assim, durante a nossa trajetória de mocidade, Liniel era o menor, é o mais novo, né? E Liniel nunca foi assim, nunca demonstrou assim para a gente que ele tinha essa vontade de ser pastor, tinha essa vocação. Ele sempre estava presente, participando. Eu me lembro que o pastor Noel fez até um seminário lá, alguma coisa assim, sobre homilética, e a Liniel participou. E eu não participei, porque eu trabalhava fora da cidade, não tinha como participar. Aí, um dia, Jasson chega lá em casa, Tobias Barreto, e ele diz assim, bom, rapaz, a Liniel está pastoreando lá em Cícero Dantas, não era? Cícero Dantas, foi isso? Não era Cícero Dantas que era pastor? Isso. E aí a Liniel, aí Jasson começou a falar comigo, Jasson disse, rapaz, convida a Liniel para pregar aqui na igreja. Mas a Liniel tá outra pessoa, pregando direitinho, muito comprometido. E realmente eu convidei a Liniel para pregar lá também uma vez, depois foi outra vez, e foi bênção lá. A palavra das duas vezes que a Liniel foi lá, foi bênção de Deus. Então, Amém. por isso. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus.
dedilhado, irmão Wilson. E se tua fé louvada for e te esqueceres do Senhor, necessitando de amor, há um caminho só. Confie em Deus, Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, Ele nunca falhará. Confie em Deus, que Ele a nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. E se tua fé louvada for e te esquecer do Senhor, necessitando de amor, há um caminho só. Confie em Deus. Amém, amém. Então, meus amados irmãos, essa era a música preferida que, segundo Elilde, a querida esposa, nosso irmão Reinaldo, costumava cantar no banheiro. E lá ele puxava, até cantava em castelhana, lá castelhana também. Então, Reinaldo foi, assim, um símbolo vivo de acolhimento, de alegria e de servir também, entendeu? Então, assim, no seu culto de despedida, porque nós não fazemos culto fundo, é culto de despedida que nós vamos nos encontrar na glória. Então, assim, foi um momento de acolhimento. A igreja estava muito cheia, muitos abraços, apesar da saudade, da dor, desse rompimento na hora assim, mas a gente falava de Reinaldo, assim, os irmãos falavam, relembravam as coisas de Reinaldo com alegria. Eu peguei essas imagens dele aqui, teve um dia que eu fui dormir 4 horas da manhã, e eu não ficava, era um misto de tristeza, mas com alegria, porque eu vendo os vídeos, eu me acabava de rir, eu trazia aquilo ali. Então, o Reinaldo marcou muito as nossas vidas, a minha vida pessoalmente, a vida da minha família, tanto Neide como as meninas, Ingrid, Paula e Ludmila, o qual eu deixo uma homenagem aqui para as minhas filhas, também tinha muito carinho, eles marcaram muito as nossas vidas. Então, assim, para os irmãos, os amigos que conheciam o Reinaldo, vão celebrar cada momento dele. Para os que não conheciam, permitam-nos a gente fazer essa homenagem de brincadeira o tempo todo rindo. Esse era o Reinaldo. E é assim que a gente precisa ser onde nós estamos. Vejo minha mãe mexendo nela, no pescoço dela, aquelas piocócegas.
Levantou o pastor. Pastor Valdiro. E o Vivo jogando. Esse aqui é diácono lá, de Capim Grosso. Chega no outro, eu digo, olha, me joga dele. Filme isso aí. Como é essa história? Era mais rei, era? Mais rei. É, né? Não era não, Irineu? Vai ver a carinha dela lá. Hein? Ela caiu, pai, a mãe, Ei, Irineu, não era mais rei que paquerava? Ah, mas o rei era amor de menino. Ah, rei não aguentou o tranco, não. Ô, rei, você não aguentou, não. Aí foi pro mais velho, hein, rei? Ô, rei. Ô, rei. Tomando banho no tanque, não era pra... Reinaldo. Ah, mas você não aguentou o negócio, rapaz? Ah, porque era muito forte pra mim, bicho. Não tô atrás disso não. Tá atrás de mim lá de batom. Que Toy não sabia disso. Garanto que Toy não sabia dessa. Tomaram banho aí no Paraná. Hoje é 2 homens juntos. Ô, seu Reinaldo, o que foi que o senhor veio fazer aqui? Barrozinho, foi daqui que saiu o cachorro que mordeu meu irmão. Foi da dela, esse filho, né? Ah, sim. Aí o dia ele foi pro bater, quando chegou, eu tava conversando, ele se retou. Ele ligou pra mim, né? Ele tu foi pra Batireira, Passando a mão da minha namorada lá. nem o dia foi pra Batireira, quando chegou, eu tava conversando, liga, retou, rapaz. Fui procurar a história picodar, viu? Ô, Reinaldo. Pastor, você tá conversando, você tá precisando de energia também, viu, Pastor? Aí, Paulo, tô da cara dele. Liga, velho, rapaz. Tá com essa cara de vai estar ruim, viu? Teve uma campanha contra o senhor do bravo mesmo. Do Oven, do Oven. Tá vendo? Ah, sim. Ele está perguntando se será que... Bom, José, esse negócio desse carneiro seu quase não sai. Mas ainda bem que nos seus 41 aninhos de idade, ele terminou saindo. Desde dezembro que era pra gente comer esse carneiro. Esse carneiro parece que estava magro lá no Capim Grosso, porque lá não chove muito. E aí foi deixando e esse carneiro virou bode. Chegou hoje, a gente pensando que estava comendo carneiro e foi um bode. Você receba o nosso abraço, seus 41, e aí chegou nessa faixa aí, você vai só descendo a ladeira, macho. Essa ladeira aí, e agora você vai descer, até chegar no 7 Palmos, que é o fim de nós todos. Você receba aquele abraço assim, apertadão, e também um cheiro naquele lugarzinho. Joca, meu bigodudozinho, vem cá. É assim? Joca, baixinho tá aqui sem dar carne na gente. Diz que você tá escondendo o jogo. Tem gente aqui passando fome, olha a cara de Shell aqui, ó. Hein? A Regi tá aqui, ó, crescendo a barba, já tá de barba branca, de fome. Olha aí, a cara de chinesa aí de fome. Isso que eu fico lindo, bonitinho. Calma, deixa eu conversar com você. Encerramos aqui essa mini história de nossa querida reina. Desculpa aí, trocou o Tem que receber menorzinho. Ao vivo é assim mesmo. Emocionados, alegres e felizes, rendemos graça a nosso Deus por sua bondade, amor e cuidado por esta família tão grande, tão próspera e abençoada, que teve o privilégio de ver a cada ano desde 2013 os irmãos completarem 70 anos.
10 filhos de Alvino e Loura, 10 irmãos, todos reunidos e unidos pelo grande amor de Deus em laços indissolúveis. Amém. Amém. Homenagem a Reinaldo. Hoje, recordamos com saudade e carinho nosso querido irmão e amigo Rê. Uma pessoa que, onde quer que estivesse, transformava a cada momento em alegria pura. Reinaldo tinha o dom de arrancar sorrisos, de iluminar o ambiente com sua presença contagiante e seu jeito brincalhão. Ele tinha um coração enorme, sempre disposto a acolher e a fazer o bem, sem distinção de idade ou situação. Sua partida deixou um vazio que jamais será preenchido, mas também nos deixou memórias preciosas, momentos de risadas, de leveza, e de carinho sincero. Reinaldo viveu intensamente, e sua essência permanece viva em cada um de nós. Lembrá-lo é reviver cada brincadeira, cada gesto de afeto, cada demonstração de amor à vida e às pessoas. Que essas lembranças permaneçam em nossos corações, nos inspirando a espalhar a mesma alegria e bondade que ele sempre compartilhou. Rê, você partiu, voltou para a casa do nosso Pai Celeste, mas seu legado de amor e felicidade continua brilhando em nossas vidas. Sentiremos saudades, mas jamais deixaremos de sorrir ao lembrar de você. Equipe Conexão com Cristo. Em uma palavra que foi Reinaldo: amor. Alegria. Eu coloquei aqui 2 palavras que resumem bem, Reinaldo: alegria e bom humor. Sorriso. Amém, meus irmãos. Então fica aí a nossa... A Valdemir falou? Valdemir. Acolhimento, né? Acolhimento, porque certa feita eu estava lá na casa dele, na porta da casa dele, aí ele, irmão, entra aqui, né? E eu fiquei assim meio sem jeito, e ele, senta aí. Aí a Eliude veio e fez um suco para mim, eu tomei um suco, né? Aquele sol 40 graus lá na Rua do Líder. Foi muito gostoso, né? Deus seja louvado, né? Acolhimento. Okay. Uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez relembrar, contendo 7 letrinhas que todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Lalaiá, 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 lalaiá. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Cativou. Que bom estarmos juntos, hein? Não pude estar presente no podcast, na gravação do podcast, por questões de saúde, mas não poderia ficar de fora desse tema tão importante, cuidar e acolher. Ou acolher e cuidar, como você achar melhor, né? Mas é um tema, sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Essa questão do cuidado é fundamental para todos nós, para nós cristãos, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz: façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Fazer o bem, a Bíblia recomenda que devemos fazer o bem. E se não fizer o bem, o que será de nós? Não é? Como será a nossa vida se não fizermos o bem? Portanto, a Bíblia recomenda que devemos fazer o bem, mas principalmente
aos domésticos da fé. Isso não quer dizer que você tem que criar na igreja uma panelinha e se esquecer das pessoas que estão lá fora, nada disso. Você deve também olhar para as pessoas que estão de fora, como disse o comentarista bíblico. Mas quem pensa em ajudar outra família, ele cuida primeiro da sua família, para que ele possa cuidar de outra família, cuidar de outra pessoa. Ele cuida primeiro de si mesmo e da sua família. Portanto, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Cuidar e acolher é com certeza uma expressão fortíssima, mas como é bom lembrar disso, como é bom lembrar de que esse tema traz para nós um peso super importante e muito, eu poderia dizer, acolhedor para as nossas vidas. Quanta gente já me acolheu, não é? Quanta gente já acolheu você, ou já acolheram vocês, já puderam cuidar de cada um de vocês. Nada melhor do que isso, do que você se sentir cuidado, acolhido. Quem sabe há pessoas perto de você precisando disso, desse cuidado e desse acolhimento. E eu me lembro de uma pessoa que não está mais entre nós, né? Que está na glória, o irmão Reinaldo Oliveira Silva Rê, o tio Rê, como era mais conhecido. E nós, na década de 80, íamos para Morro do Chapéu, lá com o Conjunto Despertamento, íamos fazer um musical de Natal lá, e o carro que ia nos levar era a picape do irmão Moisés Araújo, que é um carro que servia muito à igreja, né? E nós agradecemos, porque não só o carro do irmão Moisés, mas a casa do irmão Moisés era um ponto de apoio. É verdade, era um lugar de acolhimento. Quantas vezes almocei ali a convite da irmã Maria Eugênia de Josué de Dó, né? Mais conhecido amigo nosso, Júnior. Era um local de acolhimento, a casa do irmão Moisés. Primeiro, ela era num ponto estratégico, ali no centro da cidade. Qualquer necessidade se passava pela casa do irmão Moisés, da irmã Maria Eugênia. Era um local de acolhimento, com certeza. Mas voltando a falar do irmão Reinaldo, a picape do irmão Moisés não tinha capota. E como nós íamos viajar à tarde e precisávamos voltar à noite, ninguém aguentava voltar naquele frio, né? Já pensou, todo mundo naquele carro lá, brrr, de noite, brrr, de frio. Fomos buscar a capota lá no Texaco. E quando chegamos no Texaco, o irmão Reinaldo desceu primeiro do carro, ele que estava conduzindo o carro. No carro estava eu, Zé Ponguinha, Geovaldo, né? O borrichado, e Israel, o ranhudo. E quando nós nos separamos, o irmão Reinaldo já pegou para a gente, já nos entregou um pacote de biscoito recheado. E nós, com muita fome, devoramos aquele pacote de biscoito com muita rapidez. Quando terminou, rapaz, nós falamos, que biscoito gostoso. Ô Rê, tu tinha aquele biscoito no carro e não deu pra gente antes? Rapaz, disse, não, rapaz, aquele biscoito eu achei no lixo, era na entrada da loja de Antônio Crente, que era irmão do Moisés, né? Gente, ele achou o biscoito no chão e nos deu para comer e nós comemos. Depois que nós comemos o biscoito, é que ele nos disse que achou no chão, no meio de uma papelada. Vejam vocês que Reinaldo realmente era um camarada sem igual. Há coisas que a gente lembra do irmão Reinaldo com alegria no coração, né? Como ele era acolhedor, como ele era amigo, como ele era aquela pessoa que brincava com todos. Louvamos a Deus pelo que o Reinaldo foi aqui em vida, e estamos sempre intercedendo a Deus pela família do Reinaldo, irmã Elilde, Elise, Leia, Euder, para que o Senhor Deus continue confortando e consolando os corações de vocês. Porque há momentos que as palavras não resolvem, né? Há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus. Ok, meus amados irmãos, e assim nós chegamos ao final. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando, que vão ver esse podcast, que vão compartilhar com os amigos. Temos um pedido também que se inscrevam no nosso canal, compartilhe com todas as pessoas que são ligadas a vocês, orem por a gente, orem pelo canal, e que Deus
possa nos abençoar assim, ricamente. Nós teremos no próximo mês já novos podcasts. Temos aí o pastor Roberto Amorim, tem o Ney, o pastor Deladeu, o pastor Nivaldo Nassif, de Orlando, nos Estados Unidos, e mais outros irmãos que nós vamos ter aí. Eu vou pedir ao nosso irmão Wilson para nos despedir com a bênção do apóstolo. Coisa boa. Meus amados, compartilhem também comigo essa experiência muito importante. Aqui foi um culto, foi uma celebração, né? Não é só um podcast, né? Com tanto significado. Então, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que a graça imorredora do Senhor Jesus seja sempre presente na vida de cada irmão e que as consolações do Espírito Santo de Deus façam parte da minha vida, da sua vida, da vida da Igreja do Senhor nesses tempos tão difíceis e que a paz do Senhor reine na vida de cada um de nós e que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos outra vez para falar dessas coisas tão importantes. Amém, meus amados? Amém, amém. Um abraço a todos. Abraço.